Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, para evocar um dos principais escritores portugueses, Eça de Queiroz, que foi, para além de escritor, um diplomata português. Portanto, é considerado um dos escritores mais importantes portugueses. Desde sempre. Foi autor de romances de reconhecida importância, como Os Maias e O Crime do Padre Amaro. Eça de Queiroz nasceu em 1845, na Póvoa de Varzim, e faleceu em 1900 em Neuilly-sur-Seine, em França. Na verdade, Os Maias é considerado por muitos o melhor romance realista português do século XIX. Notabilizou-se ainda pela originalidade e riqueza do seu estilo e linguagem, o realismo descritivo e pela crítica social nos seus romances. Permaneceu em Cuba como diplomata na sua primeira missão consular de dezembro de 1872 a março de 1874. Estudou Direito em Coimbra, onde foi amigo de Antero de Cantal. Em 1866, terminando a licenciatura em Direito na Universidade de Coimbra, passou a viver em Lisboa, exercendo advocacia e jornalismo. Colaborou em múltiplas publicações periódicas, como a Renascença, de 1878 a 1879. Em 1869 e 1870 fez uma viagem de 6 semanas ao Oriente, em companhia de Dom Luís de Castro, V Conde de Rezende, irmão da sua futura mulher. Em 1871 foi um dos participantes das conferências do Casino. E em 1870 tinha ingressado na administração pública, nomeado administrador do Conselho de Leiria, onde escreveu a primeira novela realista, O Crime do Padre Amaro. Tendo ingressado na carreira diplomática em 1873, foi nomeado cônsul de Portugal em Havana. Depois viveu em Inglaterra, onde exerceu o cargo de cônsul em Newcastle e em Bristol, e publicou no Diário de Notícias de Lisboa a rubrica Cartas de Inglaterra. Publicou o romance Os Maias em 1885 e viveu em Paris em 1888, onde exerceu o cargo de cônsul de Portugal. Os seus trabalhos foram traduzidos em cerca de 20 línguas. E é um exercício ótimo hoje para mim, pelo menos, para antes de adormecer, fazer uma leitura ao livro Cartas de Paris e, portanto, vou ler um pouco do texto inicial deste livro, deste belo livro, e quem sabe se amanhã não lerei as Cartas de Inglaterra. Portanto, Cartas de Paris, capítulo 1, e vou ler as palavras do autor, do nosso grande Eça de Queiroz. Eu não direi, como Lord Beaconsfield, que no mundo só há verdadeiramente interessante Paris e Londres, e todo o resto é paisagem. É realmente difícil considerar Roma como um ninho, balouçando-se no ramo de um olimeiro, ou ver apenas no movimento social da Alemanha um fresco regato que vai cantando por entre as relvas altas. Não se pode negar, porém, que a multidão contemporânea tende para esta opinião do romanesco autor de Tancredo e da Guerra do Afeganistão. Nada vê no universo mais digno de ser estudado e gozado do que a sociedade, essa coisa cintilante e vaga que pode compreender desde as criações da arte até aos menus dos restaurantes, desde o espírito das gazetas até ao luxo das librés. E, muito racionalmente, corre a observar a sociedade, a penetrar-se dela, onde ela é mais original,
mais complexa, mais rica, mais pitoresca, mais episódica, em Paris e em Londres. Ao resto da terra pede apenas cenários de natureza, relíquias de arte, trajes e arquiteturas. Em Roma, contempla os ornamentos do passado, o Coliseu e o Papa. Em Madrid, interessam só os Velázquez e os touros. Ninguém viaja na Suíça para estudar a Constituição Federal ou a Sociedade de Genebra, mas para embasbacar diante dos Alpes. E assim, para a turba humana, mais impressionável que crítica, o mundo aparece como uma decoração armada em torno de Paris e Londres, uma curiosidade cenográfica que se olha a um momento, pedindo-se logo toda a atenção na tragicomédia social que palpita ao centro. Isto é uma superstição, mas se realmente o mundo fosse apenas uma paisagem acessória, a devoção burguesa por Paris e Londres, residências privilegiadas da humanidade criadora, seria justificável, porque, na verdade, o interesse do universo está todo na vida, na sua luta, na sua paixão, no seu cerimonial, no seu ideal e no seu mal. O Sol, nascendo por trás das pirâmides sobre o fulvo deserto da Líbia, forma um prodigioso cenário. O Vale do Caos, nos Pirineus, é de uma grandeza exuberante. Mas todos estes espetáculos hão de ser sempre infinitamente menos interessantes que uma simples comédia de ciúmes passada num quinto andar, que há com efeito de comum entre mim e o Monte Branco, enquanto que as alegrias amorosas do meu vizinho ou os prantos do seu luto são como a consciência visível das minhas próprias sensações. O grande Dickens, diante dos Alpes ou dos palácios de Veneza, punha-se a pensar com saudade nas tristes ruas de Londres, num rumor de fim de dia e no prazer de surpreender as expressões de ansiedade, triunfo ou dor nas faces dos que passam, alumiados pelo gás vivo das lojas. É que o melhor espetáculo para o homem será sempre o próprio homem. Se sobre a Terra só houvesse fachadas de catedrais ou vulcões flamejantes, a Terra parecer-nos-ia tão insípida como a Lua, ou ainda que isto seja talvez exagerado, como a própria Lisboa. Por mais cantantes que sejam as águas correndo, por mais fresco e umbroso que se alargue o vale, a paisagem é intolerável se lhe falta a nota humana. Fumo delgado de chaminé ou parede rebrilhando ao sol, que revela a presença de um peito, de um coração vivo. Mas a verdade é que fora de Paris e Londres há também humanidade. São Petersburgo não forma só a neve, outra ondulação de neve. Ou seja, não forma só sobre a neve outra ondulação de neve. Berlim não é uma floresta com uma população de 600 mil castanheiros. Em Lisboa, mesmo se encontra de vez em quando um homem. Que importa? O mundo persiste em considerar essa humanidade de Berlim, de Lisboa ou São Petersburgo como um mero acessório da decoração, como aquele árabezinho diminuto que os fotógrafos colocam sempre à base das ruínas de Palmira, ou como esses pastores vestidos de um farrapo de púrpura, que nos quadros do século XVII ornam as paisagens ideais. O que essa humanidade de província faz, diz, sofre ou goza, é-lhe indiferente. Não é a ela que vai ver se visita os lugares que ela habita. O que lá lhe move a curiosidade apressada é algum monumento, algum panorama, a paisagem, como diz Lord Beaconsfield. Para o estrangeiro, Portugal é Sintra, a Alemanha é o Reno, até mesmo na ideia de Lord Byron e de outros depois dele. O que estraga a beleza de Lisboa é a presença do lisboeta. Como, a mim, o que me estraga a Alemanha é a presença do prussiano. Positivamente, a multidão só reconhece uma sociedade.
a de Paris e de Londres. Mas, dentro em pouco, nem ruínas, nem monumentos haverá dignos de viagem. Cada cidade, cada nação se está esforçando por aniquilar a sua originalidade tradicional nas maneiras e nos edifícios, desde os regulamentos de polícia até à vitrine dos joalheiros, a dar-se a linha parisiense. No Cairo, cidade dos califas, há cópias do Mabile e os ulemás esquecem as metáforas gentis dos poetas persas para repetir os ditos do Fígaro. O primeiro som que ouvi ao penetrar as muralhas de Jerusalém foi o cancan da bela Helena e saiu da habitação de um rabi, de um doutor da lei santa. Nas margens do Jordão, sobre a areia doirada que os pés de Jesus pisaram, achei 2 velhos colarinhos de papel modelo Smith. Bem sei que não pertenciam nem ao Salvador, nem ao Precursor, mas lá estavam e despoetizavam suficientemente aquela riba sagrada. O mundo vai se tornando uma contrafação universal do Boulevard e da Regent Street, e o modelo das 2 cidades é tão invasor que quanto mais uma raça se desoriginaliza e se perde sob a forma francesa ou britânica, mais se considera a si mesma civilizada e merecedora dos aplausos do Times. O japonês julga-se na escala dos seres muito superior ao chinês, porque em Edo já o indígena se penteia como o tenor Capule e lê Edmond About no original. Enquanto que a China, obsoleta nas vetustas ruas de Pequim, ainda vai ao Rabicho e em Confúcio. E ainda assim, nas margens do amor, já há fábricas de tecidos de algodão, como em Manchester. Positivamente, inclino também para a ideia de Lord Beaconsfield. A originalidade viva do universo está em Paris e em Londres. Tudo mais é má imitação de província. Por isso que a curiosidade pública é impelida para lá, dando ao resto do mundo apenas aquele olhar rápido que se tem para o fundo dos retratos, onde verdejam vagos de paisagem ou se perfilam linhas de um pórtico. É por isso que ninguém que tenha o orgulho de se considerar ser racional prescinde de se informar diariamente de tudo o que se passa em Paris ou em Londres, desde as revoluções até às toaletes, desde os poemas até aos escândalos. O desejo mais natural do homem é saber o que vai no seu bairro e em Paris. Que importa o que sucede na Ásia Central, onde os russos se batem, ou na Austrália, onde há crise ministerial? O que se quer saber é o que se fez ontem, Gambetta, ou o que dirá amanhã o professor Tyndall. E com razão, a Ásia Central e a Austrália não ensinam nada, e Paris e Londres ensinam tudo. Tendo assim sacrificado suficientemente à regra que quer que todo escritor da raça latina nunca enuncie a sua ideia ou conte o seu facto sem se fazer preceder de frases genéricas armadas em pórtico, creio que devo começar esta crónica falando hoje de Paris, capital dos povos e pátria genuína de Mr. Prudhomme. Por aqui hoje vou deixar, portanto, o enquadramento em que este texto foi escrito para que os meus visualizers meditem um pouco sobre este escritor e vejam o estilo e, portanto, o rigor e a cultura com que ele escreve e o à vontade sobre, portanto, o mundo que ele vê, porque foi um homem muito viajado e nesta altura está-nos a escrever de Paris. E, portanto, talvez seja, digamos que, uma maneira de vos levar a lerem este escritor tão conceituado, que é nosso, que é o nosso português
e que foi traduzido em 20 línguas, visto os seus livros, que são muitos, terem tanta qualidade e tanta originalidade. Portanto, despeço-me de todos, desejando uma noite tranquila e muita saúde para todos e para as vossas famílias. E até amanhã, possivelmente, para lermos as cartas de Londres. Muito boa noite.